Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, criticou o presidente Lula, chamando-o de, aspas, cachaceiro, pinguço e mentiroso, fecha aspas, durante um evento do PL em Natal, em 16 de agosto de 2025. Ela acusou Lula de prejudicar programas sociais e manipular políticas no Nordeste, enquanto defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-marido não, desculpa, marido dela ainda, afirmando que ele deve retornar à presidência e que a justiça será feita. Vamos saber mais sobre este caso e essas afirmações com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá. Pô, mandei um ex-presidente e ex-marido da Michele aí. Será que eu tive uma premonição? É isso, né, Ana? Você está prevendo, mas existe, quem sabe, uma movimentação em relação a isso. Vamos lembrar que a Michele está aí solicitando patente de absolutamente tudo do Bolsonaro, com o nome, né, dela e do Bolsonaro, e ninguém entende exatamente para quê, porque até chaveiro, né, nome de vinho, absolutamente tudo mesmo, arma, canivete, até isso com o nome da Michele. Enfim, né, Ana? Mas a Michele, como uma boa primeira-dama, já que o seu querido companheiro e ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não pode usar as redes sociais nem discursar, resolveu utilizar um evento em que ela esteve lá como uma liderança do PL para ofender o presidente Lula. Dentre as ofensas tinha lá o cachaceiro, mentiroso, pinguço e até ladrão de velhinhos. Tinha ladrão de velhinhos, gente. Mas isso aí ela atribuiu a outro. Vamos colocar, por gentileza, a matéria do UOL que vai trazer alguma das falas da Michele, por gentileza, Ana? Vamos lá. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, chamou o presidente Lula de pinguço e cachaceiro, disse que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando inelegível, vai voltar ao Palácio do Planalto em 2026. Michele cumpriu a agenda hoje em Natal e disse ainda que, aspas, o povo do Nordeste continuar votando no PT é burrice, fecha aspas. Vamos ver um VT. Cachaceiro, pinguço, irresponsável. Mano. É isso que ele é. Mas não tem problema, porque a lei da semeadura é para todos. A lei da semeadura é para todos e o povo está acordando e o povo vai acordar. Meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar duas, três já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. Ladrão de velhinhos, Girão está falando aqui. Olha o rombo, são tão descarados. A Michele Bolsonaro, lembrando a todos e todas, ela é diretora do PL Mulher e ela é cotada para disputar o Senado Federal pelo Distrito Federal. Michele Bolsonaro também aparece bem cotada nas bolsas de aposta e pesquisas eleitorais entre os nomes para suceder Jair Bolsonaro numa cabeça de chapa eleitoral para a presidência da República em 2026. Inclusive, há disputa no clã, dentro do clã Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos conspirando contra os interesses nacionais, né, para tentar livrar seu pai do processo judicial no Supremo Tribunal Federal, quer a vaga, apesar da dificuldade, uma vez que o Brasil como um todo, né, inclusive responsabiliza ele também por conta disso, né, no caso o Congresso Nacional responsabiliza, né, critica ele por conta dessa conspiração toda. E a Michele Bolsonaro vem buscando também essa indicação e o próprio senador Flávio Bolsonaro discute-se, né, se ele vai seguir uma reeleição ou se vai buscar Pronto, Ana. É isso, né? Alguém fez uma pergunta e antecipou a minha pergunta. Michele, minha querida, cadê o Queiroz? Uma pergunta sem fazer, né? Cadê Queiroz, Michele? Cadê Queiroz, Michele? Mas dito isso, Ana, eu vou lembrar só para quem, por exemplo, vai pegar esse corte e não está acompanhando absolutamente nada, que o PT já fez ao longo de alguns anos de projetos concretos no Brasil. Você falou, né, sobre a lei da semeadura.
Adoro a lei da semeadura, que é um princípio básico lá da Bíblia, que é semear e colher, né? Você semeia, caso você planta, você colhe. Que bom que o PT planta para colher, né? Porque a gente precisa lembrar que o PT é aquele grupo que fortaleceu médicos em regiões que ninguém queria ir, aí o programa Mais Médicos nasceu. A gente tem o Brasil Sem Fome, que ajudou de fato a reduzir a pobreza e trouxe novamente o Brasil para fora do mapa da fome. A gente teve, junto do programa do PT, junto ao PT agora nos últimos anos, a gente teve farmácia popular com medicamentos 100% gratuitos, a gente tem o programa Pé de Meia para mais de 4 milhões de estudantes, a gente tem outros programas na indústria, que é a Indústria Renascer, mais crianças em tempo integral, mais dinheiro investido no PAC, Minha Casa Minha Vida, investimento também no agro, porque esse agro pop que tira a onda aí, recebe benefícios de bancos como o BNDES, como o Banco Safra, Banco do Nordeste, e vários outros programas. Eu lembro muito do Luz para Todos. Ana, aqui pertinho de Salvador, no Recôncavo Baiano, antes da primeira gestão do PT, Lula presidente, Jacques Wagner como governador, tinha municípios aqui como Muritiba, Cachoeira, que não tinham energia elétrica, perto de barragens. E o programa Luz para Todos foi muito importante justamente para levar luz para regiões que antes não tinham. O Brasil ainda vivia um grande apagão. Ainda temos várias regiões, sim, que ainda sofrem com esse apagão, sobretudo o norte e interior do Nordeste, mas melhorou muito, então avanços foram criados. Isso é uma realidade, não são informações tiradas sabe? São informações, são dados, existem estatísticas que melhoramos nos últimos anos, com muitas críticas que podemos fazer ao PT, ao próprio Lula, mas tudo isso que a Michelle traz é só dor de cotovelo. Aí a gente vai lembrar de uma coisa. E o Queiroz, Michelle, vamos trazer a matéria do Metrópolis, por gentileza? E é uma matéria bem interessante, porque a Michelle ela foi investigada, ela foi apontada com um esquema de rachadinha. Inclusive no blog do Noblar, aí um esquema de rachadinha para Michelle Bolsonaro chamar de seu. E aí a ex-primeira-dama, a matéria de 2023, a ex-primeira-dama é suspeita de apropriar-se do salário alheio para pagar despesas pessoais. Então, diálogos exemplares travados pelo tenente-coronel Mauro Cid, nosso querido Cidinho, sim, o papagaio, o passarinho que canta na cela, então, ajudante de Jorge Bolsonaro, com Cíntia Borba Nogueira e Gisele dos Santos Carneiro da Silva, assessoras de Michelle, o assunto é pagamento de despesas da primeira-dama. E aí aqui tem informações justamente sobre isso, né? Sobre esse valor ser entregue para pagar despesas de Michelle. Só que não é só isso. A gente tem também o nome de Michelle muito envolvida um pouco antes, quando ela recebia também cheques ali do próprio Queiroz. Então, cadê esse esquema de Queiroz sendo investigado? Cadê o esquema que o Cid cita sendo investigado? São muitas rachadinhas, são muitas histórias inconclusivas. Tem uma reforma de sala de Michelle que ninguém nunca conseguiu explicar quanto dinheiro foi investido, mas todo mundo critica. Por exemplo, a Janja. É um negócio assim que não faz sequer sentido. Mas é isso, né? Essa mulher envolvida até os dentes em investigações, mas de fato, até então não há condenação, então a gente não pode dizer que houve uma culpabilidade. Mas é no mínimo estranho uma conversa, né, Ana, onde a pessoa diz, olha, tem que pagar as contas aí da primeira-dama. Né? Pagar as contas como? Quem vai sair de onde esse dinheiro? Que coisa estranha. Vale lembrar também que a Michelle estava totalmente enfiada em relação à questão das joias sauditas, né? Ela estava com as joias embaixo da cama, ela viajou com as joias, ela sabia das joias, mas não existe inquérito de investigação contra a querida Michelle. Estão deixando ela passar. Eu acho muito estranho isso, inclusive, volto a repetir isso, viu, Ana? O que você acha disso tudo? Detalhe, tá? Durante o governo de Bolsonaro é que houve a roubalheira do INSS, mas eles estão atribuindo ao PT que investigou, que descobriu, mandou investigar, porque as denúncias dão conta que o Bolsonaro foi informado, nada fez, descobriu, mandou investigar, está devolvendo dinheiro, mas a culpa é de Lula. Que leviana essa galera, viu?
Dai, veja, a Michelle, eu concordo plenamente com você, assim, estão deixando ela passar batido. Não sei se vão deixar, né, até o final ela passar. Afinal de contas, toda a família Bolsonaro ali, aos poucos, está sendo investigada. Mas realmente está faltando aí olhar com um pouco mais de carinho e atenção para as participações da Michelle aí nessa história toda, porque de fato várias dessas histórias vieram à tona e não foram para frente ali. A questão do Queiroz, né, as contas sendo pagas ali por funcionários, como é que é isso daí, né? Até a questão das carpas ali também ainda carece de explicação. Enquanto isso, Michelle vai tentando se consolidar como alternativa, até porque a família inteira, como dito, já está completamente comprometida e fora, né, da possibilidade de concorrer aí, né? Então a Michelle vai se consolidando ou tentando se consolidar, né, como uma candidata viável para as próximas eleições. Agora, sobre a fala dela especificamente, tem muita coisa horrível nisso. Primeiro, que eu não sei, eu não sou advogada, mas eu acho que isso aí dava um bom processinho, né? Você não pode se referir a alguém assim de público como, né, com esses termos assim, né? E segundo, que revela também aí o que é que tem dentro do coraçãozinho, né? E quais são as questões que ela consegue levantar, né, a respeito do Lula, que ela vê como um adversário numa eleição potencial. O que ela consegue dizer é chamar ele de cachaceiro? Sério? Sinceramente, esse é o, né? Essa é a questão, para início de conversa, que é uma coisa batidíssima, assim, né? É uma coisa, enfim, e é um tipo de visão, assim, muito estereotipada mesmo, né? Revela vários dos preconceitos e dos estereótipos que estão sendo aplicados aí por ela ao Lula. E revela também a incapacidade total de uma argumentação política mais sólida também. Tudo que você tem a dizer sobre o seu adversário é chamar ele de cachaceiro e mentiroso, sabe? Falta aí um pouco mais de conhecimento político para argumentar nisso, mas isso a gente não pode esperar da Michelle, né? Porque a Michelle, a função dela, né, pelo menos até onde se sabe aí muito, é ser essa escada aí pro Bolsonaro, né? Funcionar como uma peça de manobra, e continua sendo, né? Para atrair o público evangélico, para tentar ludibriar o público feminino, enfim, né? Mas não tem muito estofo político ali, não. Tudo que ela tem é essa inflamação aí do seu rebanho, né? E a única coisa que ela tem para fazer isso é usar esse tipo de chavão, né? De lugar comum aí. Um lugar comum bastante chulo, né? Mas um lugar comum do bolsonarismo aí contra o Lula. Enfim, espero que as questões, né, que envolvem a Michelle sejam bem observadas, e especialmente, né, que sejam observadas antes das eleições mesmo, porque é perigosíssimo que vá se deixando criar, né, essa história toda. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Vamos lá, eu vou dar um recadinho antes da gente terminar. Vamos lá. Eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para convidar vocês a conhecerem os serviços da Vero Cafés. Ó, tô com o café aqui na mão, ó. A Vero é o seguinte, é um serviço de assinatura de café. Já pensaram num negócio desse? Você faz uma assinatura, você pode escolher um plano mensal ou um plano anual, e aí todo mês vem na sua casa um pacotinho, 2 pacotinhos, no meu caso aqui, 2 pacotinhos de café, muito bom, é um café de qualidade, é café, sabe, eu ia dizer, de boa bebida, né, termos. É café com rastreabilidade, quer dizer que você pode saber de onde ele vem de pequenos produtores, que tem preocupações e consciência ambiental, né, você sabe como esse café foi produzido, é um café de uma qualidade muito superior ao que você encontra no mercado, e o que é melhor, você não precisa ir até o mercado para comprar um café ruim. O café bom vem na tua casa. Só vejo vantagens. E tem mais vantagem ainda. Se você entrar lá na Vero e usar o cupom METEORO, o link vai estar
na nossa descrição, tá? Se usar o cupom Meteoro, você tem 30% de desconto no plano mensal, ou você pode escolher ganhar 4 brindes no plano anual, tem uma prensa francesa muito bonitinha, inclusive, ou você pode receber 10% de desconto nos itens da lojinha. Eu super recomendo. Aliás, o meu, ó, pelo som dá pra perceber, o meu vem em grão, tá? Porque eu sou a louca chata do café e eu gosto do meu café em grão. Fica a dica mesmo de uma adoradora de café para outro. Eu recomendo o serviço da Vero. Vamos lá. Ficamos por aqui, chat, e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.